O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, estamos hoje celebrando a quarta-feira da 22ª semana do tempo comum. Estamos hoje encerrando o mês de agosto, estamos hoje no 16º dia, não é isso, Fábio Luiz? Da nossa quaresma de São Miguel. Nesses dias intensos de oração, já estamos quase chegando na metade da quaresma. 17º dia, desculpe. 17º dia. E lembrando que nós aqui fazemos a quaresma nos domingos também, né? A quaresma não fere, eu não sei de onde o pessoal tirou que fere o dia do Senhor, rezar não fere o dia do Senhor. Quando se trata da missa, tem uma liturgia, aí tudo bem, né? Existe a liturgia do domingo, que é a prioridade, mas, particularmente, não se trata de quaresma no aspecto litúrgico, é uma devoção, né? A gente nem pode dizer que é uma paraliturgia, né? Aqui, né? Isso. Nós estamos fazendo ainda os ajustes das câmeras. E então, eu queria deixar muito claro que nós estamos fazendo hoje o 17º dia já da quaresma. Algumas pessoas estão vendo ainda a gente fazendo no 15º, porque, né, tem muita gente meio que com um certo escrúpulo, né? Escrúpulo, né? Nesse sentido de ferir. Não fere nada, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos falar um pouquinho da liturgia de hoje. Vamos falar um pouquinho dessa carta de São Paulo, que eu gosto muito, aos Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 14, versículos. Eu chamo de versos porque é uma forma comprimida, né? Abreviada de versículo. E São Paulo fala uma coisa aqui muito interessante. Desde que recebemos as notícias, não deixemos de rezar intensamente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus. Então,
a gente vê aqui um São Paulo se dirigindo à comunidade como um intercessor daquela comunidade. Alguém que reza para que eles conheçam plenamente a vontade de Deus com toda a sabedoria. É uma coisa que eu também tenho pedido muito, que eu possa conhecer plenamente a vontade de Deus com toda a sabedoria e com discernimento da luz do Espírito Santo. Então, que nós hoje possamos conhecer, assim como a comunidade de Colossenses, de Colossos, possamos conhecer a vontade de Deus com toda a sabedoria e com todo o discernimento da luz do Espírito. E aí ele diz: deveis levar uma vida digna do Senhor. E eu peço ao Espírito Santo também essa graça, que nós, eu, cada um aqui que nos acompanha, possamos levar uma vida digna do Senhor, para lhe serdes agradável em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Aí vem 2 pontos que ajudam muito uma reflexão. Eu tenho, a minha fé, ela é uma fé muito subjetiva, interna, ou ela é uma fé que nasce de dentro para fora e se transforma numa fé que produz frutos em toda boa obra e me leva a um conhecimento maior de Deus. Eu sou uma figueira frondosa ou eu sou uma figueira seca? A minha fé produz frutos? A minha fé me leva a um crescimento no conhecimento de Deus? Animados de muita força pelo poder de sua glória, de muita paciência e constância? E essas 2 palavras aqui têm sido as palavras, né, Janete, do mês, vamos dizer, do ano para a gente. A gente crê aqui, fruto da nossa oração, que o Senhor tem nos burilado, né? Tem nos moldado, qual é a palavra, Janete? Lapidado na paciência e na constância. Se tem uma coisa que nós, com toda a ansiedade que a gente está vivendo no mundo de hoje, com toda a rapidez, com toda a velocidade que o mundo está querendo nos impor, e as pessoas estão aceleradas, pilhadas, esse lapidar na paciência que Deus quer dar na gente é quase que um sossega-leão. Calma, não vá na velocidade do mundo. Vamos nos permitir, pela paciência e pela constância, a ir no ritmo que Deus, eu estou ditando, diz o Senhor. E não no ritmo desse mundo que só está nos levando ao quê? Crise de ansiedade, o que mais? Depressão, estafa, cansaço. Com alegria, dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos redenção e o perdão dos pecados. Então, vamos dar graças a Deus. Porque a nossa vida não é só pedir, não. A nossa vida também é dar graças. Obrigado, Senhor. Às vezes, a gente esquece de agradecer tantas coisas que Ele tem sido capaz de nos dar. Assim como hoje a Janete colocou como a intenção o agradecimento pelo livramento que a sobrinha dela teve, de um acidente que poderia ter tido consequências, né, Janete? Muito sérias. Você imagina, você está num ônibus sentado embaixo de uma televisão e a televisão do ônibus cai na sua cabeça. Ou você está no meio de um tiroteio e na graça de Deus, você
não é atingido por nenhuma projetil, nenhuma bala. Então, vamos agradecer ao Senhor por aquele emprego que a gente está conseguindo manter, com toda a dificuldade, pela saúde que a gente tem, apesar de às vezes não estarmos com emprego, estarmos com dívida. Vamos também olhar a positividade na realidade da nossa vida. E aí é que vem esse olhar da vontade de Deus com toda a sabedoria e com o discernimento da luz do Espírito, como diz São Paulo. E aí eu me volto para o Evangelho. Esse Evangelho tão bonito e simples. A sogra de Simão, sofrendo de febre alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaça a febre e a febre a deixa. E aí vem um detalhe muito bonito, que eu gosto muito nesse trecho da cura da sogra de Pedro. Ela imediatamente se levantou após ser curada e começou a servi-los. Quantas e quantas pessoas recebem a cura, a graça, mas não se coloca a serviço. Existe um ditado que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Quantas e quantas graças Deus nos derrama e nós, ao invés de nos colocarmos a serviço, não nos afastamos da igreja. O pessoal vem aqui, pede graças, pede milagre. Jesus realiza a graça. Em vez de se colocar a serviço dele, não, se afasta. Como se aqui ou qualquer outra igreja fosse o quê? Um supermercado onde eu compro um produto, no caso um milagre, e pronto, vou embora para casa. Não! Se Jesus te dá uma graça, faça como aquela sogra de Pedro. Imediatamente levante-se e comece a servi-los. Coloque a sua vida a serviço do Evangelho, a serviço do Cristo, a serviço da vontade de Deus, como diz São Paulo na primeira leitura, a serviço dessa vontade de Deus, que é o quê? Que é conhecimento do Senhor, que é luz do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus continua passando pelo mundo através da Eucaristia e nos curando. Que nós possamos ter a atitude dessa sogra de Pedro. Os doentes continuam a correr para Ele. Que Jesus continue colocando a sua mão sobre nossas enfermidades, tocando, curando, libertando-nos. E que nós possamos ir ao encontro de Jesus, mesmo que Ele saia para um lugar deserto, vamos procurá-lo. Vamos até Ele, como aquelas multidões. Mesmo que Ele continue no plano redentor, agora, aguardando a sua volta, aqui nesse momento do Evangelho, o foco de Jesus era a redenção, era a sua preparação para a cruz. Mas vamos continuar, vamos até Jesus, vamos buscá-lo, para nele encontrarmos a graça. E por isso que eu quero pedir aqui hoje, por aqueles que estão internados, pelas intenções que a gente está colocando, pela sua intenção aqui no chat, pedido de oração. E Jesus, tenha compaixão de nós e do mundo inteiro.
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.